E agora a gente vai para atualizar, vamos fazer a diversão mesmo, que é fazer a atualização mesmo no nosso banco de dados. Então a gente vai ter o URL Patterns para a gente alterar os padrões, para a gente colocar, atualizar e inserir. Colocar uma tela de listagem, a gente vai ter uma tela de listagem e uma tela de salvar. A nossa tela de salvar vai ter uma de inserção e uma de atualização. Que a única coisa que vai mudar é que a tela de atualização, as duas vão usar a mesma visão e a única coisa diferente é que a atualização vai receber um parâmetro como vai receber um parâmetro que o insere não vai receber. Como que eu faço isso na Vue? A gente vai ver isso agora. Primeiro vamos fazer o listar pessoas e depois a gente brinca já na verdade, vamos fazer o listar pessoas, vamos ver o listar pessoas, para depois a gente fazer os outros. O listar pessoas está aqui, ó, esse código que está aqui. Vamos fazer ele então, vamos copiar e colar ele, junto com os imports, para não dar erro. Então, vou colocar esse aqui. Opa, eu vou deixar tudo isso aqui. Esqueci que eu tinha já brincado. O contato não vai ser mais necessário. Mas eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar aqui listar pessoas. Response de direct já está aqui. O reverse já está aqui. Então não vou precisar disso aqui. Ótimo. O listar pessoas vai ser justamente, eu vou listar todas as pessoas. Uma coisa que interessante que eu fiz aqui, gente, que é super importante, é uma boa prática de programação, eu vou pegar todos os objetos para listar. Mas para eu fazer o select, eu vou fazer ou seja, consulta no banco de dados, eu quero fazer uma projeção pelo ID e nome, que é a única coisa que eu vou precisar lá, por exemplo, meu ID e meu nome na minha tabelinha para listar as pessoas. Então é só isso que eu vou retornar. Eu não quero que retorne mais outra coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar, por que eu faço isso? Isso é uma boa prática de programação. Você nunca faz uma consulta no banco de dados com mais coisa do que você gostaria de buscar. Então, se você quer buscar só o ID e o nome, e você não quer buscar mais outra coisa, então não coloca. Vamos supor que a tua tabela é gigantesca. Você está fazendo hora com a cara da tua memória RAM. Você está colocando coisa na tua memória RAM desnecessariamente. E às vezes você tem um campo de observação gigantesco que vai gastar muita memória. Então, assim, não é bom você trazer esse campo para cá. Então, o bom é você fazer o lista pessoas sem pegar esse campo. E aí eu coloquei o lista pessoa e passei como parâmetro no meu template lista pessoas. Então, agora eu vou criar no meu template a classe, o arquivo lista pessoas. Vou reaproveitar o código, né? Então, eu vou fazer uma coisa bem parecida com esse aqui. Então, eu vou fazer só isso aqui, ó. Vou até copiar e colar tudo e alterar. Às vezes nem sempre é bom, né? Que às vezes a gente faz besteira quando a gente faz isso, mas... lista pessoas. E aqui, a minha lista de pessoas que eu vou colocar, que vai ser justamente o que está no meu código aqui. Então, a minha lista de pessoas, eu faço um for das minhas pessoas, né? Aqui, ó. Relembrando pessoas, que é a minha variável pessoas. Então, eu estou fazendo uma for. E aí eu vou fazendo um for para eu poder atualizar as pessoas que estão lá. Ou seja, quando eu tenho as pessoas já cadastradas, eu já passo elas aqui para atualizar. Então o que eu estou fazendo? Estou chamando a URL do nome de atualizar com ID pessoa ID. E aqui eu só ponho pessoa.nome, que é o nome que eu estou colocando. Então, para cada pessoa que está lá, eu crio uma lista, podia ser uma tabela, que eu estou fazendo uma lista só para simplificar com cada uma dessas pessoas. Então, essa que é a ideia para a gente fazer o conteúdo e fazer uma lista para essas pessoas dessa forma. E aí a gente tem que ir no URLs para a gente poder alterar URLs de uma forma bonitinha. Então, o que a gente vai fazer aqui na URLs? A gente tem que colocar esses 3 campos aqui. E aí, lógico que a gente vai ter que colocar o salvar pessoas.
Aí eu falando lógico por uma coisa que não são lógicas, que não são óbvias, ou dá uma preguiça, mas vamos lá. Aqui você tem a pessoa, então a pessoa, eu vou alterar a pessoa passando o ID como parâmetro, e aí eu vou chamar o salvar pessoa.asView para atualizar. E o pessoa insere, eu vou chamar o pessoa asView para inserir. Então eu vou precisar já aqui, ó, de dar um import no meu salvar pessoa e o meu listar pessoas, que é justamente o meu outro view, minha outra view aqui. Então vamos colocar minha outra visão, né? Só para já poder ter ela e já poder brincar com ela. Como que é o minha classe? Eu vou copiar ela e aí eu falo com ela. Vai ser justamente o que a gente aprendeu sobre o model. Aí a gente vai fazer aqui bonitinho. Aqui é o meu salvar pessoa. Como que eu faço meu salvar pessoa? Meu salvar pessoa é a minha classe para meu template para eu renderizar a parte de inserção. Quando eu faço um get, o que eu estou querendo fazer? Quando eu faço um get, das duas, uma. Quando eu faço um get, eu posso fazer um get, deixa eu mostrar aqui nas URLs. Lembrando, eu posso chamar o salvar pessoa tanto para atualizar quanto para inserir. Quando eu faço um get, quer dizer que eu não estou inserindo efetivamente ou atualizando, eu estou exibindo o formulário ou para atualizar ou para inserir. O que vai diferenciar um do outro? É se o ID for vazio. Se o ID for vazio, eu não tenho a instância. Isso daqui é justamente aquela ternário para falar, ó, se o ID for igual ou diferente de none, então eu vou pegar essa pessoa. Como eu pego essa pessoa? Pelo ID. Que ID é esse? Esse ID que eu passei como parâmetro na minha URL. Olha só que legal. Aqui eu estou passando meu ID como parâmetro na minha URL. Aqui na minha view, eu peguei esse ID. Aí você tem um ID. Esse ID, se você passou como parâmetro esse ID, você vai conseguir pegar essa pessoa obtendo ela aqui. Se esse ID for diferente de none, então você vai pegar essa pessoa aqui, justamente o ID que eu passei. É interessante lembrar que eu fiz uma simplificação aqui, que vamos supor que a pessoa digitou um ID inválido, aqui vai dar erro. E aí você tem que tratar, é bom você tratar esse erro, mandar uma mensagem bonitinha para o usuário, isso é uma aplicação real. Aqui eu só fiz, assim, se eu der um ID errado vai dar erro, vai dar uma mensagem feia de erro 500 no servidor. Mas é legal vocês tratarem isso quando vocês fizerem uma aplicação real. Se o ID for none, então eu vou pegar essa pessoa. Caso contrário, minha instância de pessoa vai ser none. E aqui o que eu faço? Salvar pessoa é uma pessoa, um pessoaform com a instância dessa pessoa. Isso é o que? Se eu der um get. O que é o meu get? Se eu peguei essa pessoa, se eu comecei a renderizar esse formulário, mas eu não estou inserindo nada. Quando eu estou chamando ele na URL mesmo, né? Então, essa que é a ideia do get. Você está chamando ele pela URL. E aí você tem um post, que a gente vai falar um pouquinho depois. Vamos só mostrar como que vai funcionar o get e depois a gente vai para o post. Então aqui você tem o lista pessoa e aí a gente vai salvar a pessoa. Como que a gente vai salvar a pessoa? Vamos colocar aqui o nosso formulário com o botão de enviar. Então o formulário, aqui o método é post, né, justamente para separar e diferenciar os dois. E aí eu vou criar um salvar pessoa. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, renomear. Salvar pessoa, né? Pessoas, não está salvando várias pessoas. Aqui a mesma coisa do token, tem a pessoa aqui, e aí você manda enviar. Então aqui salvar a pessoa. Ótimo. E aí você tem a pessoa aqui, que é o meu formulário aqui. Ótimo. E aqui você tem um token bonitinho para você acessar ela. Então, como que vai acontecer aqui? A URL já está aqui. Eu acho que já está pronta. Eu acho que a gente não esqueceu de nada. A gente vai fazer, eu vou explicar o get, mas primeiro eu vou mostrar isso aqui funcionando. Então, se você tem o localhost 8080, localhost 8, então.
pessoa. Foi uma coisa interessante, gente, que deu erro aqui, mas é interessante vocês verem. Eu sei que, por causa da aula anterior, eu tinha um path que era um barra aqui. E aqui tinha um outro path com barra, e ele usou o primeiro, o template home. Agora eu não quero, eu quero usar o lista de pessoas as view como o home. Então aqui... Aí deu template no does not exist, deixa eu ver se o listar pessoas.html. Listar pessoas, né? Aí, aqui listar pessoas. Outro erro? Ótimo ver erro. O home, eu não achei o home, pra variar, a gente home not found. Eu posso chamar o URL de home, que eu deletei, né, o home, então acabou que o home não apareceu, né? Agora pode ter dado um outro errinho. Listar pessoas as view. Aqui eu esqueci. Aqui eu tenho dois nomes. Eu não tinha visto que ele tinha aqui. Aí eu tirei aqui. E agora foi. Então aqui eu exibi o meu Asandalip, que é a pessoa 1, olha só. Então aqui é a minha pessoa. Ficou preso, escondeu porque minha página... Então aqui, se você for ver o link, é a Sandalip, o arref pessoa 1, bonitinho aqui. Aí se eu clico aqui, ó, eu tenho os dados da pessoa 1, bonitinho. Se eu enviar, e vai dar para salvar direitinho. Mas vamos mostrar, vou explicar como funciona o meu post. Mas eu queria mostrar para vocês que está funcionando direitinho. Isso daí é o meu get. E quando acontece meu post? Quando eu submeto alguma coisa via post. E aí o que acontece? A mesma coisa, eu pego a minha pessoa e, mano, na hora do meu form, o que eu faço? Eu pego meus dados. Quais são os meus dados? Meus dados de post. E se eu tivesse alguma coisa em arquivo, meus dados de arquivo. E a minha instância que eu vou atualizar. Ela pode ser none ou não. Tanto faz. Aí aqui é eu que decido daqui. E aí a ideia é essa. Se eu coloco primeiro, vejo se é válido eu salvo. E me redireciono para listar pessoas. Aqui eu acabei colocando como home. Então vamos colocar como home aqui também. Só para funcionar. E caso contrário, caso não seja válido, exibe o formulário novamente com um erro do formulário. Então a gente vai fazer exatamente isso. Então vamos para o home de novo. E aí eu coloquei aqui, vamos mudar aqui. E atualizei. E agora eu atualizei aqui. Então foi bem fácil a gente atualizar. Vamos supor, se eu tiver algum erro, por exemplo, não coloquei o nome, ele vai aqui também dá o erro HTML, né? Então vamos supor que assim, o campo do JavaScript do campo já estava restringindo isso. Mas vamos supor, eu dou uma data inválida aqui, ó, enter a valid date. Isso daí foi o Django que fez. Então ele entrou justamente nesse else aqui. Então essa que é a ideia para você salvar e listar a pessoa. Então, gente, para inserir, como vocês viram lá, era só a gente não ter um botão de inserir não, né? Mas aqui você tem a URL de inserir, que é o insere. E aí na hora de inserir, você clica aqui, você tem o inserir, e você consegue inserir uma pessoa. Enviar, você tem que colocar uma data válida aqui. Coloca aqui 28, eu tinha colocado a data inválida. E aqui eu inseri a DSDS. Então assim, essa que é a ideia. Eu coloquei um nome
errar assim estranho aqui, mas deu certinho. E aí eu consegui inserir mais um elemento nos meus dados aqui. Então dá para inserir, dá para atualizar de uma forma bem simples o nosso modelo. E aqui a gente tem já duas práticas interessantes. A primeira prática é para justamente fazer o que a gente aprendeu aqui, usando o gerenciamento de tesouros do Barba Ruiva, que é bem parecido com o modelo que a gente usou na aula sobre modelos. E aqui tem a especificação. Ele tem um código inicial, então você pode fazer download do repositório, ou fazer um fork, como vocês decidirem. E a prática 2, que assim a gente fez, mas provavelmente vocês devem ter achado simples, né? De certa forma, quem já veio de outra linguagem, viu muito de forma bem simples como a gente consegue fazer uma aplicação web. E vocês vão ver que usando Generic Views, vocês conseguem fazer uma forma mais simples ainda. E aqui vocês clicando aqui, vocês veem instruções e conseguem. E também assim, além disso, vai deixar o código muito sucinto, vai ser muito legal. E além de tudo, você vai trabalhar com a autenticação do usuário na prática 2. Tá bom, gente? E a gente não terminou não, ainda vai ter mais algumas coisas, mas eu gosto de dar uma respirada para vocês, se vocês quiserem fazer essas práticas, para vocês embasarem mais, para continuar a aula, tá bom?